Vamos para mais uma questão hoje de campo elétrico. Observa a questãozinha aí. Ele diz o seguinte: duas cargas elétricas, A e B, sendo A de valor mais 2 microcoulomb e B de valor menos 4 microcoulomb, nós acabamos de fazer uma questão, esse micro vale 10 a menos 6, a gente tem que substituir por 10 a menos 6, encontra-se em um campo elétrico uniforme, então tem sempre o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Quais as alternativas representam corretamente as forças exercidas sobre a carga A e B pelo campo elétrico, tá? Então, olha só, pessoal, nós vimos há pouco tempo que o campo elétrico é a força sobre a carga, tá? Então, lógico que aqui a força vai ser quem? O campo elétrico vezes a carga. Como o campo elétrico é constante, a carga que tiver maior valor terá maior força. Então, voltando lá, ele disse que a carga A é 2 microcoulomb e a carga B é menos 4 microcoulomb. Então, lógico que a carga B é em módulo, ela é maior, é 4, então a força nela exercida pelo campo vai ser maior. Então, eu vou ter aí a resposta à letra B, tá certo? A força exercida na carga B, ela vai ser maior, porque nós acabamos de ver que a força é quem? É o produto do campo vezes a carga. Como o campo é uniforme, tem sempre o mesmo valor. Então, como a carga B é maior, a força em B vai ser maior do que a força em A, ok? Agora, cuidado para não confundir. Se eu tivesse só as cargas A e B, deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse só as cargas A e B, prestem bem atenção. Se eu tivesse só as cargas A e B, A sendo 2 e B sendo 4, a força entre elas teria o mesmo valor. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A, porque a força é o produto das duas. Mas nesse caso aqui, ele colocou outras cargas criando um campo elétrico. Ele pediu a força pelo campo elétrico, tá? Não é a força entre as duas cargas, só as duas cargas. Tá? Porque se fosse a força só entre as duas cargas, as forças que A faz em B tem o mesmo valor da que B faz em A, pela lei da ação e reação. Mas do campo elétrico, a força depende da carga que eu coloco e do campo. Então, se eu coloquei uma carga A de 2, o campo é o mesmo. Se eu coloquei uma carga B maior de 4, o campo é o mesmo. Então, a força na carga B vai ser maior. Então, se a força na carga B vai ser maior, nós vamos ter como opção a letra B, ó, a força bem maior na carga B do que na carga A, ok? Agora, se fosse só a força entre as cargas, elas têm sinal contrário, seria de atração e elas teriam o mesmo tamanho, mas aqui era a força exercida pelo campo elétrico. Eu tenho que ir pela formulazinha. A força, só mais apagando aqui, só mais uma vez botando, a força é a carga que eu coloquei vezes o campo elétrico. Então, se B tem uma carga maior, já que o campo elétrico é uniforme, então a força em B vai ser maior do que a força em A. Onde é que eu tenho uma força em B maior do que a força em A? Na figura B. E como as cargas são contrárias, essas forças são de atração, ok? Agora, se ele pedisse só as forças entre as cargas A e B, então seria de atração e seria o mesmo módulo, ok? Mas na hora que ele fala aí que tem campo, é porque existe outras cargas aí, não só existe A e B, por isso que dá essa diferença. Se só existisse a carga A e B, então elas teriam o mesmo tamanho, o B encerraria aqui, teria o mesmo tamanho aqui de A, se fosse só a força entre as cargas A e B, sem mais nenhuma outra carga. Mas como ele disse que existe campo elétrico, é porque existem outras cargas, então a gente tem que lembrar que a carga que for maior, né, já que o campo é o mesmo, é uniforme, então a força vai ser maior aqui em B do que em A. Ok? Para cá, para cá, para cá, muito cuidado nessa questão. E para encerrar a nossa aula de campo elétrico, vamos ver quando é que o campo elétrico é nulo entre duas cargas, questão que vem muito aí no vestibulares. Vamos se concentrar nessa questão aí, acompanha aí, ó. Considere as duas cargas positivas, Q1 e Q2, fixas sobre a reta X da figura abaixo. Então, está aqui a carga Q1 positiva, a carga Q2 positiva, fixa, tá? Duas cargas positivas, Q1 e Q2, fixas sobre a reta X da figura abaixo. Aí ele pergunta, sabendo que Q1 é maior que Q2
e que os pontos A, M, B, F e G são apenas 5 pontos geométricos escolhidos na reta X, em um dos 5 pontos, o campo elétrico resultante é nulo. Este ponto é. Então, ele deu essa figura, e quer saber em que ponto o campo elétrico vai ser nulo. Olha, ele disse que as cargas têm o mesmo sinal. Ele disse aqui positiva, mas também poderia ser negativas. Quando as cargas têm o mesmo sinal, o campo elétrico vai ser nulo entre elas, em algum ponto entre elas. Então, toda vez que as cargas tiverem o mesmo sinal, ou positiva ou negativa, o campo elétrico vai ser nulo entre elas. Então, ou vai ser o ponto A, ou o ponto M, ou o ponto B. Se elas tivessem o mesmo valor, seria exatamente no meio. Então, seria o ponto M. Só que ele falou que Q1 é maior do que Q2. Se Q1 é maior do que Q2, então o campo elétrico vai ser nulo mais próximo da carga menor, entre elas e mais próximo da carga menor. Então, aí seria o ponto B. Então, repetindo, quando as cargas têm o mesmo sinal, o campo elétrico é nulo entre elas. Foi esse caso, as duas cargas são positivas. Se fossem negativas, também seria entre elas, ou seja, o ponto F e o ponto G nunca será o campo nulo, tá? Porque elas têm o mesmo sinal, então tem que ser algum ponto entre elas. E tanto faz se elas positivas ou negativas, se elas tivessem o mesmo valor, seria no meio, seria o ponto M. Como elas têm valor diferente, ele diz que Q1 é maior do que Q2, ó. Como Q1 é maior do que Q2, então o campo elétrico vai ser nulo não no meio, mas num ponto mais próximo da menor carga. Como Q2 ele disse que é menor, então a resposta vai ser aqui o ponto B, tá? Então, resposta ao ponto B. Ora, vestibulando, e se elas tiverem sinais contrários? Está aqui a última questão da aula de hoje. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, de sinais contrários. Quando elas têm sinais contrários, o campo elétrico não vai ser nulo entre elas, não vai ser nulo no ponto entre elas, vai ser nulo num ponto do lado de fora e da carga menor. Ele disse que Q1 é maior. Se Q1 é maior, então vai ser nulo num ponto de fora e do lado da carga menor. Então, seria aí no ponto X, ok? Então, repetindo. Quando as cargas têm o mesmo sinal, o campo elétrico é nulo entre elas. Se tivessem o mesmo valor, tá? E o mesmo sinal, ou positivo ou as duas negativas, seria no ponto M, no meio. Mas, como ele disse que Q1 é maior, então vai ser nulo entre elas, mas no ponto mais próximo da carga menor. Então, vai ser Q2. Se tiverem sinais contrários, vai ser do lado de fora e da carga menor. Como ele disse que Q1 é maior do que Q2, vai ser do lado de fora da carga menor, que é Q2, vai ser aqui o ponto X, ok? Então, não esqueçam isso daí. E a explicação, rapidamente, são devido às linhas de força, ó. Quando eu tenho uma carga positiva e negativa, não pode ser nula entre elas, porque o campo sai da positiva e entra na negativa. Então, qualquer ponto aqui vai ter campo elétrico. Agora, se elas têm mesmo sinal, eu disse que é nulo em algum ponto entre elas, porque as linhas de força vão sofrer uma repulsão e aí vai criar um ponto P aqui em que o campo é nulo, ok? Vai aparecer o site da TV União, que vocês também podem acompanhar pelo celular, já que a TV União é aberta no interior, um abraço aí a Apudi, né? Somos lá do Apudi, e em Natal ela é TV a cabo, mas você pode acompanhar pela internet, ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo domingo com os aulões do professor Luiz Carlos.